Olá pessoal, como é que tá? Como é que vocês estão? Bom, hoje a gente já está chegando ao fim, né, desse ano, né? Foi um ano bem tumultuado, né? Vocês me acompanharam, né? Sabe que foi complicado. Hoje eu vou falar como é quase um dos últimos programas que a gente vai fazer, que eu estou fazendo, né, desse ano. Eu vou contar um pouquinho da história de O-Sensei, da infância de O-Sensei, né? Porque eu fiz um videozinho, coloquei aqui no canal, né, contando um pouquinho, né, da história dele. E eu acho interessante, porque assim, para você entender o Aikido, eu acho que você tem que entender a vida e a história de O-Sensei, né? Porque o Sensei, ele é a arte, né? Ele é a arte, né, praticamente. Então, assim, você não consegue entender o Aikido se você não entender a história de O-Sensei, tá? Que é o Morihei Ueshiba, né? O japonês, que nasceu em Tanabe, né? Numa provínciazinha, uma cidade muito pequena, né, do Japão. Basicamente era uma cidade de pescadores, tá? E então ele sempre viveu nesse ambiente, né? Nesse ambiente de pesca, de camponeses, né? Essa era a realidade dele, né? A realidade da infância dele e de boa parte da vida dele. Então eu vou falar um pouquinho dele, vou falar um pouquinho de O-Sensei, porque as pessoas criam mitos, né? Em O-Sensei, mas o Sensei era um cara assim normal, né? Um ser humano normal. Ele tinha um temperamento bem difícil, né? Eu li a história dele, eu li a biografia dele, que aliás foi muito interessante para mim. Depois que eu li a história de O-Sensei, eu entendi melhor o Aikido, né? Eu entendi um pouquinho melhor. Porque ele é o Aikido, né? Ele realmente é o Aikido. A história do Aikido tá assim, intimamente ligada à história de O-Sensei, né? As crises, os dramas, tudo tá ligado, né? A criação do Aikido tá ligado à história de O-Sensei. Então, é o seguinte, O-Sensei, ele nasceu numa cidade pequenininha, uma província chamada Tanabe, no Japão, né? Era uma cidade, assim, de pescadores, né? E era uma cidade também, e os pais de O-Sensei eram camponeses, tá? Eles viviam, né? Tinham até que uma vida boa, era uma classe média, né? Eles tinham terras, eram camponeses, tinham uma vida simples, mas ele tinha uma vida boa, tá? Ele não passou fome, essa necessidade, né? Ele teve até uma vida boa, né? Na infância, né? E tal. E é o seguinte, o pai de O-Sensei, porque foi o seguinte, quando o Sensei nasceu, eles ficaram muito felizes, né? O casal. Porque a família da mulher da mãe de O-Sensei e mesmo a família do pai, eles tinham só geralmente filhas mulheres, né? Era difícil ter filhos homens, tá? E vocês sabem, né? O Japão tem aquela cultura machista, né? Da coisa de querer ter sempre um filho homem e tal, né? Então não era diferente a família de O-Sensei. Então, quando O-Sensei nasceu, eles ficaram muito felizes, tá? Eles ficaram muito felizes porque só vinha menina, e aí de repente veio O-Sensei, tá? Então ele foi muito festejada, né? Muito festejado o nascimento de O-Sensei, tá? Tanto que tem uma parte, né, que eu li na história, que a mãe dele, quando ele nasceu, a mãe dele pegou uma rosa branca, né? Fez vários pedidos, né? De energia pro menino, pro filho e para eles, né? E porque eles são sempre a família de O-Sensei sempre foi uma família muito religiosa, né? Eles eram budistas e também tinham um shintoísmo, né? Então eles eram muito religiosos, principalmente a mãe de O-Sensei. A mãe de O-Sensei era uma mulher muito religiosa. Então, é o seguinte, então quando ele nasceu, todo mundo fez festa, o pai dele ficou assim, em êxtase, né? Tanto que o pai dele sempre se preocupou muito com o Sensei, tá? O pai do Sensei sempre se preocupou muito com ele, porque o Sensei sempre foi uma criança muito frágil, tá? Ele ficava doente, fácil, ele tinha problema de saúde, né? O Sensei sempre teve um problema de saúde, sempre foi um menino muito frágil e que ficava doente, né? Então o pai ficava muito preocupado com isso. E aí dessa maneira é que vai entrar as artes marciais na vida de O-Sensei, tá? Então o pai de O-Sensei era um homem grandão, ele media 1,75, tá? Fortão, robusto, ele era um camponês, né? Então ele era um homem forte, provavelmente ele
Ele treinava artes marciais, ele gostava muito de artes marciais, o pai de O-sensei. E então, desde cedo, o sensei foi colocado nas artes marciais, tá? Desde cedo, o pai do Jo-sensei inicialmente quis colocá-lo nas artes marciais porque ele acreditava que a arte marcial poderia deixar o organismo de O-sensei mais forte, né? Ele ficar mais forte, ele ficar menos frágil, né? Ele ficar com menos doenças e tal. Então, o pai de O-sensei, logo quando O-sensei, né, já menino, acho que devia ter uns 9 anos, 13, por aí. Então, o pai de O-sensei costumava levar o sensei, menino, pra praia para assistir o sumô, tá? Porque eles tinham, né, ali uma região, era uma região de pesca, né? Então tinha a região de mar ali, muito perto da casa de O-sensei, tanto é que o sensei costumava se banhar e fazer já o misogi desde pequeno, desde novo, desde adolescente ele já fazia o misogi, que ele chamaria de misogi depois, mais para frente, né? Então, o sensei então ia com o pai, né, para esses treinos de sumô, né? Então o sensei já acompanhava o sumô, já treinava o sumô já desde pequeno. Foi uma das artes mais assim, uma das primeiras que ele treinou, tá? E o sumô é uma arte bem tradicional no Japão, né? Vocês sabem, né? Bem tradicional. Então o pai dele era muito adepto, gostava muito de arte marcial. A mãe de O-sensei, então o pai de O-sensei, ele era um homem mais rústico, tá? Era um homem mais rústico, ele era um homem forte, corpulento, grandão, né? Devia ter uns 75 e gostava muito de artes marciais, tá? Então ele já colocou o filho desde pequeno nas artes marciais. A mãe de O-sensei já era uma poetisa, né? Era uma mulher mais delicada, uma mulher ligada às letras, era professora, né? Então ela gostava muito de ler, né, a mãe de O-sensei. Tanto é que O-sensei se tornou realmente depois um leitor voraz, né? Como a gente sabe, ele se tornou um intelectual, ele lia muito, desde pequeno ele lia muito. O-sensei sempre foi um menino que lia muito, ele até destoava um pouco das crianças da época dele, né, da idade dele, porque ele gostava de ficar quieto, lendo e, sabe, ficar assim, né, na dele, tudo. Ele não era aquele menino bagunceiro, né? Então ele sempre gostou de ler. E isso é uma herança da mãe, né? A mãe sempre introduziu a leitura para ele, né? Então ele acabou se envolvendo muito com poesia. Tanto é que a gente vê algumas poesias que o sensei escreveu também, né? E publicou. A gente vê algumas poesias. Então ele acabou pegando isso muito da mãe, né? Da mãe. A mãe de O-sensei também, ele foi criado muito no ambiente de religião, tá? Então ele teve muito essa relação muito forte com religião, porque a mãe dele era muito religiosa e a mãe dele queria que ele seguisse, né? A carreira do sacerdócio, sabe? A mãe dele quis isso, mas o pai dele nunca quis, né? Tanto é que o pai dele colocou ele nas artes marciais e queria que ele seguisse outro caminho, né? Então a gente vê que o sensei ele tem esses dois lados, né? Da arte marcial muito forte e o da religião muito forte, né? Isso vai aparecer mais para frente quando ele se envolve com o Moto, né? Com o Moto, que aí ele se envolve mesmo com religião. E aí a gente vai no decorrer da história de O-sensei, a gente vai percebendo que ele fez várias atividades, né? Depois que ele cresceu, né? Se tornou um adolescente, ele fez muita coisa, entendeu? E parecia que ele não se encontrava, né? Em nada. Então ele foi para a escola, mas aí também não deu certo, ele saiu, aí ele foi fazer um curso de matemática, também não deu certo. Acho que ele foi fazer um curso técnico, também não deu certo. Aí ele foi trabalhar, né? E ele chegou até, inclusive, a vender, né? Materiais de papelaria, de porta em porta. E nessa época, acho que ele devia ter uns 20 anos, mais ou menos, nessa época ele vendia, né, esses materiais de papelaria, e ele frequentava um dojo, tá? Ele já frequentava outras artes marciais, se não me engano, o Jujutsu, uma coisa assim. Ele já frequentava umas outras artes marciais, porque ele foi fazendo várias, né? Ele fez sumô, ele fez Kinjutsu, ele fez várias artes marciais, né? Então a gente vai percebendo que ele está sempre numa busca, né? Numa busca e ele não se encontra, né? Então ele vai para uma profissão, depois ele vai para outra, ele se envolve com o sindicato dos pescadores, aí ele abre uma loja, trabalha com comércio. Então você vai vendo, né? Na história dele, essa busca dele, tá?
se encontrar, inclusive profissionalmente, né? E, no fim, ele acaba se encontrando mesmo na Umoto, porque ele vai morar no campo, né? Se envolve com o Umoto depois que o pai dele morre. E aí ele acaba criando o Aikido, né? Nesse momento de crise. Eu sempre li que os momentos de crise são os momentos que a gente se torna mais criativo. É verdade isso, né? A gente pega a história dos escritores, dos inventores, e a gente vê que a crise, ela realmente, quando você está numa crise, né? Uma crise interna, pessoal, você acaba talvez encontrando uma fuga, né? Ou, sei lá, de alguma maneira você a criação, né? A criação acaba te ajudando a lidar, né? Em momentos de crise, porque o Aikido, ele surgiu surgiu pro Sensei exatamente no período que o pai dele faleceu, né? E que ele entrou numa crise mesmo, existencial. Tanto é que ele tinha muitas perguntas, ele não conseguia responder, isso motivado pela morte, né? O falecimento do pai. E aí ele acaba encontrando essas respostas na Umoto, né? No líder da Umoto, ele se junta a eles e ele fica, né? Ele fica com a Umoto. E o Aikido surge nessa época, tá? Então eu acho muito interessante a gente entender, né, a vida de O-Sensei, porque a vida de O-Sensei, ela é muito elucidativa, né? Pra gente entender um pouco como é que o Aikido funciona, como é que a arte funciona, os efeitos, né, que a arte tem na gente quando a gente pratica. Eu tô parada no Aikido. A última aula que eu fiz de Aikido foi em acho que outubro ou novembro, acho que foi novembro, né? E eu sinto muita falta, né? Porque foram 5 anos e o Aikido, ele sempre me ajudou muito, né? Inclusive existencialmente, com relação a angústias e problemas e tal, internos. O Aikido, ele sempre me deu respostas, né? Ele sempre me ajudou muito. E ele me ajuda, ele continua me ajudando mesmo sem eu treinar, né? Então, porque ele tem isso, né? Ele tem esse apoio, né? Essa questão do autoconhecimento muito forte no Aikido, né? Então eu acho que isso vem, né? Desse momento, né? Que o Aikido surgiu, no momento de crise, tá? De O-Sensei. Agora a gente tem que entender um pouquinho que o Aikido que o Sensei criou, que nem tinha o nome de Aikido, tinha um outro nome. Não é esse Aikido que a gente pratica, né? Esse Aikido que a gente pratica foi uma estruturação do que o Sensei criou pelo filho dele, né? O filho dele, depois que ele faleceu, o filho dele estruturou o Aikido de uma maneira, porque o Aikido estava desaparecendo, então tinha que dar um apelo um pouco mais comercial, uma coisa mais aceitável para o público, para o Aikido sobreviver, né? Então ele tirou um pouco, porque o Aikido que o Sensei praticava era um Aikido muito, muito violento, agressivo, tá? Era agressivo mesmo, acho que lembrava muito o Aiki Jujutsu, né? Eu não sei, eu nunca fiz Aiki Jujutsu, mas pelo que eu ouço falar, eu acho que lembrava muito o Aiki Jujutsu, né? Então o Aikido que a gente faz não é parecido com o que o Sensei, né? É muito mais suave, é uma outra leitura, né? Então isso é importante a gente saber disso, né? A gente, claro que tem a estrutura que ele criou, mas acontece que houve uma roupagem, né? Diferente, tá? Então assim, eu acho que o Aikido é uma arte muito interessante, tá? Eu tô praticando agora o Ninjutsu, é muito diferente, tá? O Aikido é muito diferente de qualquer arte marcial que eu já tenha praticado, né? E eu percebo isso, né? O Aikido é uma arte especial. Eu não estou falando que as outras não são, todas são. Mas o Aikido é uma arte emocional, tá? Eu acho que o Sensei conseguiu deixar isso, né? Na arte. Ela é uma arte que te cura, até internamente, entendeu? Eu sinto bastante falta do Aikido. O Aikido, ele sempre me ajudou principalmente nos meus momentos de crise. O Aikido estava junto comigo, me ajudou bastante a ter uma serenidade para lidar com determinadas situações. Então é uma arte muito especial, né? Eu estou fazendo ninjutsu. Ninjutsu é totalmente diferente, né? Não tem nada a ver, é outra pegada, é uma arte mais, eu não sei explicar, mas não é uma arte assim que pega no interior, sabe? Como o Aikido. Eu acho que o Aikido, ele é único mesmo, né? Eu não sei se é porque eu fiz muito tempo, 5 anos é uma vida, né, gente? 5 anos é uma vida, né?
Eu acho que eu fiquei muito tempo porque realmente eu amava o Aikido, eu sempre gostei muito. Tive alguns problemas, tive problemas com as pessoas do Aikido e não com a arte Aikido, eu sei separar uma coisa da outra. Acho que provavelmente porque eu realmente me envolvo com o Aikido, é uma arte que eu leio, eu estudo, pelo fato de eu me envolver bastante com o Aikido, eu acho que talvez isso também tenha sido conflitante para mim, né? Porque eu não via isso, eu nunca vi isso, né, nos dojos, esse envolvimento. Eu nunca vi a arte Aikido, na verdade, nos dojos em que eu estive, eu nunca vi o Aikido, né? Porque eu estudo o Aikido, eu nunca vi o Aikido. Eu ia lá fazer a técnica, né? Eu ia lá e pegava o que era bom para mim lá, né? Que era a técnica, mas assim, o Aikido, a filosofia eu nunca vi, nem nas pessoas, nem nos senseis e nem nos dojos, eu nunca vi. Mas eu acho que a gente vive mesmo numa época em que as pessoas realmente não mergulham nas coisas, né? Eu realmente tenho uma personalidade que eu mergulho nas coisas, né? Tudo que eu faço eu mergulho. Tanto é que me incomoda ter largado o Aikido, né? Eu estava prestes a fazer o exame para o quarto, né? A faixa verde, terceiro, entendeu? Então assim, eu deixei porque realmente não dava para ficar, né? Quando você estuda o Aikido, você percebe, né? O lugar que tem Aikido e o que não tem. E aí quando a coisa começa a interferir, né, na tua paz de espírito, aí você tem que sair, né? Procurar um outro lugar. Então foi o que eu fiz. Agora realmente me incomoda ter deixado o Aikido no meio, porque eu gosto de fazer, de concluir as coisas, né? Então eu tô procurando um lugar para treinar. Eu acho que um lugar igual eu gostaria, eu não vou encontrar nunca, né? Porque existe mesmo uma superficialidade nas pessoas, né? Isso não é culpa daquele. A gente vive mesmo numa sociedade materialista e pouco profunda mesmo, né? E o Aikido, se você for assim, você não consegue captar o Aikido, né? Então, eu mesma batalho muito para captar o Aikido, porque é muito difícil, né? Vivendo numa sociedade como a nossa e tendo essa cultura toda, é difícil, entendeu? Você entender o Aikido, é muito difícil. Mas eu vejo esses conflitos em todas as artes marciais, né? Eu pretendo voltar para o Aikido. O Aikido, ele é uma referência para mim, sempre foi. Não é uma religião, mas é como se fosse para mim, entendeu? Eu sempre, quando eu tive crises, eu tive problemas, o Aikido me estruturou, né, para ajudar as pessoas que estavam em volta de mim. Porque tem outras pessoas que eu tenho que ajudar, né? A gente tem uma responsabilidade no mundo e no ambiente onde a gente está, né? Então é isso. Eu vou voltar para o Aikido. É que eu realmente precisei de um tempo e tal, mas eu já tô brigando no Ninjutsu também, entendeu? Então assim, eu acho que não é um problema do Aikido, né? É um problema da nossa era mesmo, né? Das pessoas realmente, né? Então é isso, gente. Eu vou estar sempre contando um pouquinho da história, tá? De O-Sensei para vocês e também contar um pouquinho do Ninjutsu que eu estou estudando, para a gente tentar se aprofundar um pouco mais na arte marcial, né? Que a arte marcial vai muito além da técnica, né? Então é isso.